Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa live, que será apresentada hoje aqui do Centro Espírita Amigos do Bem, aqui em São Luís do Maranhão. Como de costume, nas quartas-feiras nós fazemos o estudo do Evangelho, o estudo do nosso Fonte Viva. Então vamos dar início, que Deus nos abençoe, nos proteja, que a equipe espiritual da casa nos conduza nesse trabalho, que possamos levar a palavra de consolo até sua casa, até seu lar, até sua residência. Sejam todos bem-vindos. Então, como de costume, vamos dar início à nossa nosso canto da casa, o nosso hino, com a nossa querida irmã Luzenira, a nossa cantora. Ela vai se fazer presente hoje aqui para cantar conosco. Boa noite. Cantando o hino da nossa casa. Vamos todos juntos. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar. A nossa alegria maior é a dor a minorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. Inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. Esperança, fé, caridade, indulgência, perdão e amor. São esses os sentimentos que buscamos com muito amor. Venha conosco somar nesta caravana de luz, a falange de São Francisco, que nos protege e conduz. A falange de São Francisco, que nos protege e conduz. Agradecemos a Deus a graça concedida de podermos servir nesta seara bendita. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. Inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. Muito obrigado, dona Luzenira, pela sua voz daqui da nossa casa espírita, e no final ela volta com o estudo do Evangelho. Então vamos dar início ao nosso Fonte Viva, o nosso irmão Paulo Lemos. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus estejam com todos. Hoje nós teremos a lição do capítulo 4, que tem como título Cada Qual, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cada qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com eles convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra
mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Bem, meus irmãos, a lição, ela nos fala sobre um tema muito importante, que é os dons. Esse tema, inclusive, foi muito trabalhado pelo Mestre Jesus, principalmente naquelas parábolas, né, onde temos, por exemplo, a parábola do semeador, né, a parábola dos talentos, né, sempre buscando retirar da essência os valores sagrados divinos. Por quê? Emmanuel, ele nos coloca esse tema dos dons, tirando da lição da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo falava a respeito dos dons espirituais que todo cristão deve possuir, deve carregar em si, no seu coração. Afinal, mas que dons são esses que cada qual, que é o tema, deve ter? E na lição que é dada por Emmanuel, muito bem esclarecedora, ele coloca que a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o Espírito Divino é o mesmo para todos. Assim como o Sol abrange a todos, o Espírito Divino também abrange a todos. Mas as qualidades divinas, elas são apresentadas como as virtudes que nós carregamos. Claro, temos defeitos, mas vamos desenvolvendo ao longo do progresso as habilidades com as nossas capacidades e vamos adquirindo as virtudes. Em todos os lugares, como diz Emmanuel, e posições, sempre há a oportunidade de demonstrarmos as qualidades divinas, né, para edificar
a quem nós podemos cativar, né? Quem podemos sempre estar em convívio, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua, na fila do banco, não oportunidade no trânsito, né? Pode ser também uma oportunidade de demonstrarmos. Então, essa lição nos faz refletir e fica aqui uma oportunidade para que possamos extrair esse entendimento para o nosso dia a dia, adequando a nossa realidade, pois cada um tem uma vida diferente, embora tenhamos as mesmas capacidades de exercê-la. Então, como Emmanuel coloca muito bem, ele coloca vários exemplos do administrador, do rico, do pobre. Por exemplo, do administrador, na posição do administrador, que geralmente é uma posição de chefia, qual seria, afinal, a qualidade divina que poderia ser exercida? Ele coloca a justiça e a magnanimidade. Mas o que seria essa magnanimidade? Magnanimidade é o sacrifício dos nossos próprios interesses em prol do próximo. Então, será que teríamos essa condição já de expressar essa qualidade divina, de estar interessado em preocupações do próximo? Há de se refletir sobre esse questionamento. Outra posição seria aquele que obedece às ordens. Que qualidade divina devemos extrair dessa situação? Ele coloca o dever bem cumprido, ou seja, a virtude da obediência. Saber obedecer é uma virtude. Muitas vezes nós confundimos a obediência com outro tipo de forma de compreensão da forma de cumprir algo obrigatoriamente. Muitas vezes não é a conivência, não é o cumprimento de qualquer dever sem raciocinar, aceitando de qualquer forma, mas de acordo com seu coração, com sua vontade, de acordo com o que é correto, o bem e a moral. Isso sim. E ele coloca ainda outros exemplos. A questão do rico, aquele já bem afortunado, que tem capacidade de produção através da multiplicação do trabalho. Ele coloca muito bem assim, dividir bênçãos, ou seja, muitas pessoas podem receber ajuda, muitas pessoas podem estar numa posição menos favorável e na nossa posição que possamos ter de conseguir amealhar riquezas, que elas sejam direcionadas para o próximo, para a solidariedade. Esse é o pensamento que vem do ponto de vista das qualidades divinas. E o pobre, afinal, ele coloca assim, o pobre, que qualidades divinas ele pode oferecer na sua vida? E ele diz, a fortuna da esperança, da dignidade, ou seja, ele apresenta as condições necessárias no seu ambiente de ter sempre a busca do seu objetivo, de melhoria contínua, de não se conformar com a sua situação, ou seja, de ter sempre a esperança de um dia melhor, e da sua dignidade, ou seja, não se deixar influenciar por facilidades do mundo, pela corrupção, pelo roubo, pelo tipo de má vida, né? Então, é uma luta que deve mostrar a humildade. Então, Emmanuel coloca muito bem esse exemplo da qualidade divina. O forte
a generosidade, o fraco, a humildade, o sábio, renovar o pensamento geral para o bem. Ou seja, aquele que tem a capacidade de compreensão da realidade, que tem os conhecimentos que adquiriu ao longo da sua existência, tem a possibilidade, sim, de transformar o mundo, as mentes, influenciando para o bem. Esse, sim, é o objetivo digno de qualidade divina. Então, e o aprendiz? Aquele que, digamos assim, eu não sei nada. Que qualidades divinas podem ser apresentadas no aprendiz? Ou naquele que não tem nenhum conhecimento? Ele diz, a riqueza da boa vontade. Afinal, é o ingrediente suficiente para poder darmos início a qualquer conhecimento. Boa vontade. Não se começa nenhum estudo, não se aprende nenhuma habilidade sem a boa vontade. Ou seja, é necessário termos estímulos na vida para termos, por exemplo, uma profissão, né? Desempenhar uma determinada atividade na nossa vida, mas precisamos da boa vontade, porque as coisas não são fáceis, porque faz parte da lei do progresso que as coisas sejam assim como são, para que tenhamos a capacidade sempre de resolver os obstáculos, exercitando a inteligência. Deus nos colocou nessa posição, acreditando que nós temos o nosso potencial, podemos sim fazer por nossa conta. E ele coloca mais a questão do são e do doente. O são com a capacidade de fazer a caridade, ou seja, aqueles que têm condições, são aqueles que estão com saúde, fazer caridade. Ele não fala aqui que seja o rico, né? Ele fala são, ou seja, tem que estar bem, e a saúde no ponto de vista completo, total, não somente do ponto de vista corporal, né? Porque você tem que ter a saúde psicológica. Como fazer caridade se você não está bem consigo mesmo? Como dizer uma boa palavra de amizade, de carinho, de afeto para alguém que está sofrendo, se você não suporta os seus próprios sofrimentos? Então, é de se refletir que é necessário estarmos sãos para podermos praticar a caridade. E o doente? Afinal, o doente, que virtudes seriam essas que precisaríamos demonstrar nessa situação? Bem, temos a lição da paciência. Afinal de contas, quando estamos doentes, não sabemos o momento em que vamos nos curar, porque parece que a doença vem e não deixa a nossa vida em paz, e parece que não tem um tempo certo, e isso nos tira a paciência, né? Então, a virtude necessária para que possa demonstrar no doente é a paciência. Até mesmo porque, se ele demonstrar a paciência, ele vai dar exemplo da sua própria vida, né? O doente, às vezes a pessoa está com a doença no corpo, mas com a mente sã, né? Com a mente em equilíbrio. Então são essas as lições que podemos extrair desta bela lição de Emmanuel. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer e nesse momento vamos fazer a nossa oração inicial para em seguida darmos continuidade com o Evangelho segundo o Espiritismo. Peço a todos que estejam aqui sintonizados conosco para que recebamos as boas energias espirituais
que aqui estão transmitidas através dessa lição. Mestre Jesus, amado, te agradecemos, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela posição que nos encontramos. Permita-nos, Senhor, ter a capacidade de entendermos a nossa posição e sabermos extrair dela as qualidades divinas que tu queres que possamos ter, que possamos transmitir ao próximo, Senhor. Dá-nos, Senhor, a capacidade de trabalho no bem, para que possamos cada vez mais nos aperfeiçoar na arte do amor. Senhor, permita-nos que cada um de nós tenhamos as tuas bênçãos, as bênçãos para a nossa casa, nossa família, todos aqueles nossos irmãos que passam por momentos difíceis, possam receber essa luz do teu amor, esse sol que brilha em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos e nesse momento nós queremos dar por iniciado o nosso evangelho da noite de hoje. Assim seja. Muito obrigado. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 19. A fé transporta montanhas. E os itens de hoje são 6 e 7. A fé religiosa, a condição da fé inabalável. Vou ler um trecho desses itens, ele é um pouco longo. Vou fazer uma leitura breve do trecho. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença em dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita descontroladamente o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao extremo, produz o fanatismo. Quando a fé está assentada sobre o erro, cedo ou tarde, ela se destrói. A fé que tem por base a verdade é a única que tem garantia de futuro, porque nada tem a temer com o progresso das luzes. Segura de que o que é verdadeiro na sombra, igualmente o é à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega em relação a uma questão de crença é confessar sua impotência em demonstrar que se tem razão. E o ente 7 diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não têm culpa de não terem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é mais justo, não se impõe a fé. Não, ela não é passível de ser prescrita, mas de ser adquirida. E não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Graças a Deus, que todos podemos ter a fé. Então aqui está fazendo uma espécie assim de divisória entre a fé que se tinha antes, que era a fé cega, sem nada examinar, e a fé, hoje em dia, que se raciocina, não é mais tempo para uma fé cega. Kardec nos trouxe essa divisória. A fé cega é aquela que examina para que nós não andemos mais às cegas, como Jesus disse, que o cego que guia outro cego, findam os dois caindo no buraco. Mas nós vamos examinar que toda a história das Escrituras
ela se fundamenta sobre a fé. Desde Abraão, ela vem fundamentada na fé, quando levou o seu filho Isaac e deu aquela prova de fé. Temos mais adiante, já no mencionado de Jesus, nós temos a fé da hemorroíça, aquela fé que ela acreditava que se ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. E essa orla da veste de Jesus era uma orla que os judeus usavam, uma orla azul na barra da veste, e essa barra azul fazia lembrar que aquela pessoa tinha a conscientização de realizar os seus feitos, os seus compromissos. Então ela quis tocar exatamente naquela barra azul e tocou, tanto que com a força da fé que ela tinha, Jesus sentiu e disse: vai, mulher, a tua fé te curou. E assim Jesus disse para muita gente durante as curas que ele realizou: a tua fé te curou. De tão importante que é a fé, porque o ser humano já foi criado com essa fé inata. É uma semente que Deus, na sua criação, já colocou no ser humano. E muitos pensam que a fé, quando a gente vê alguém que tem uma fé assim, muito forte, muito vigorosa, a gente acha bonito e gostaria tanto de ter uma fé como fulano e crê que Deus criou aquela pessoa com aquela robustez de fé. E não é bem assim. A fé é uma construção. Mas também podemos falar da fé raciocinada já nos indícios de fé raciocinada na fé do centurião. O centurião que conduzia aqueles 100 soldados, ele tinha um servo doente e ele foi ter com Jesus, pedindo que curasse o seu servo. Né? E Jesus disse: eu irei à tua casa. E ele disse a Jesus: não, mestre, porque eu sou uma autoridade e eu digo para os meus servos: faz isso, e ele faz, vai, e ele vai. Então, Senhor, eu não sou digno de que tu entre na minha casa, mas diz uma só palavra e meu servo será curado. E isso foi um raciocínio que o centurião também apresentou ali. A prova é que Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé em Israel. E a fé é uma construção, como nós terminamos de ver aqui, que todos são passíveis de adquirir. Se a fé é uma construção, o Evangelho nos dá também outros testemunhos. Você vê que os discípulos estavam juntos com Jesus, mas eles não tinham aquela fé robusta. E Jesus nos apresenta o exemplo de fé pequena que Pedro tinha. Quando ele se apresentou para Pedro, né, Pedro olhou e pensou que fosse um fantasma. Isso as Escrituras dizem, o Evangelho diz. Os apóstolos estavam no barco e pensavam que era um fantasma. E então Jesus disse: não sou eu. Aí Pedro disse: se és tu, Senhor, então me leva até a ti. Havia uma diferença, uma distância entre o barco e aonde estava Jesus. E ele viu que Jesus vinha andando sobre as águas. Aí ele disse: vem. E Pedro, confiante em Jesus, seguiu. Mas ele seguindo naquela turbulência do mar, de repente ele titubeou um pouquinho e começou a afundar. Jesus, me socorre que eu estou afundando. Jesus foi lá e segurou a mão dele e disse o quê? Oh, homem de pequena fé. Tem evangelho que diz de pequena fé, tem evangelho que diz de pouca fé, então quer dizer, a fé tem tamanho. Tem tamanho. Tanto tem tamanho que Jesus se referia ao tamanho da semente de mostarda. E a mostarda, depois que cresce, é uma árvore exuberante, não é? Então Pedro não tinha aquela fé ainda vigorosa. Mas, mais adiante, quando Jesus é crucificado, que aparece aos discípulos, que prova a imortalidade, que prova que a morte não existe, que esse foi o maior milagre de Jesus, mais do que os feitos que ele fez, foi mostrar que a vida continua. Jesus que veio para os pobres, para os sofredores, para os necessitados, para os enfermos de toda ordem, mostra
que a vida continua. Crede em Deus, crede em mim também. Virão muitas tribulações, mas não turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Aquilo deu uma força tão vigorosa nos discípulos que continuaram o trabalho de Jesus e com a palavra amor pronunciada por Jesus, que fez estremecer os povos sofridos, os cristãos desceram ao círculo confiante, cantando, porque confiavam que tinha um Deus soberano que estava à frente deles e que os amava. Essa fé vigorosa foi robustecendo em Pedro, a ponto de mais tarde ele entrar no templo com João. Quando chegou na frente do templo, tinha um pedinte que pediu esmola, e ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Olha a fé robustecida. Essa é a fé que o Evangelho nos ensina. Emmanuel, perguntaram para ele o que é fé, depois de tantos estudos, depois de o Evangelho, avançado livros através de Chico Xavier, pergunta para Emmanuel o que é a fé. Lá no livro Consolador, na questão 354, ele responde que fé é guardar no coração a luminosa certeza. Não é só uma certeza, não é tratar de crer, mas a luminosa certeza em Deus. Uma certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa. É alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. E é isso que a doutrina espírita nos traz. Essa possibilidade de não dizer, mas eu acredito, eu creio sim, foi isso que o pastor falou, foi isso que meus pais, minhas avós me ensinaram, é isso que eu ouço lá no centro espírita. Não se trata mais disso, de crer, de acreditar, mas de sentir essa luminosa certeza e acreditar em Deus, uma fé que vai se robustecendo diante das intempéries, diante das tribulações. Não mais eu apostar que tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Nossa fé geralmente é afirmando que vai acontecer do jeito que eu quero. Aí mais tarde, pelas leis que regem, os mecanismos das leis, não são como eu direciono, as coisas se sucedem de formas diferentes e aí enfraquece a fé. Faltou o quê? Faltou o raciocínio, a compreensão, faltou a oração, o fortalecimento e ter robustecida a base, porque a base é que é a fé. A base é a fé que alimenta a esperança, alimenta o trabalho, alimenta o serviço, o sentimento. E essa fé, para que ela sinta esse robustecimento, ela necessita de obras, de muitas obras. Que a mulher hemorroísta, o centurião, Pedro, todos eles apresentaram obras. Não é só confiar em Deus, eu confio em Deus, tenho fé em Deus, e eu deixar que Deus faça a parte dele e eu deixo de fazer a minha parte, tá? Então, nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender porque o conhecimento pouco nos leva a uma descrença. E quando não acontece como nós esperávamos, nos leva ao fanatismo. A fé cega nos leva ao fanatismo. E o conhecimento, quanto maior, nos leva a Deus. No Evangelho nos diz, amai-vos, espíritas amai-vos, mas também instruí-vos. A orientação espírita é tão veemente para nós que quando diz amai-vos, mas instruí-vos, os espíritos, a orientação dos espíritos nos diz assim: tende fé, mas em tudo o que ela tem de belo e bom, em sua pureza, em sua racionalidade. Nós precisamos raciocinar.
Não admitais a fé sem controle. Filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que credes nele. Segui nossos conselhos, mas tende em conta o objetivo que vos mostramos e os meios que vos propiciamos para atingi-lo. Crede e esperai, sem nunca desfalecer. Os milagres são obras da fé. Então, que incentivo que a doutrina não está dando para nós aqui? Então, essa é a chave que a doutrina espírita nos dá para que nós conheçamos, trabalhemos, nos aprimoremos, estudemos e construamos mais e mais essa fé robusta dentro de nós. Porque nós vamos passar a compreender. O espírita compreende porque raciocina. A fé, então, nós vemos que é uma entrega, uma confiança. Lá no livro Vinha de Luz, Emmanuel também nos fala sobre a fé e nos diz que a fé é uma árvore. É uma árvore que se vai construindo para que dê frutos. Não nasce assim, não é um presente que é dado a cada um, assim, para que ela não venha cultivar. É uma planta, é como uma planta que eu preciso cultivar. Se eu preciso cultivar, eu preciso ficar atenta nos cuidados, no adubo, na defesa dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, das más ideias que às vezes jogam em cima de nós. Nós estamos com uma fé, um sentimento tal, aí vem umas ideias negativas, nós precisamos ter cuidado. O desânimo, tudo isso nós precisamos ter cuidado. E aí nós estamos bem confiantes em Deus, de repente as coisas se revertem. E aquilo abala a gente. Não quer dizer que eu não me entristeça. Não quer dizer que eu não chore um pouco. Não quer dizer que aquilo me deixou um pouco mais frágil, mas também não quer dizer que abalou a minha fé. Pelo percurso que nós temos no nosso mundo, de provas e expiações, nós já sabemos que nós vamos passar por isso tudo. Mas em tudo, nós precisamos lembrar do que o Cristo nos diz. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, buscar a orientação do Mestre Jesus, a orientação no Evangelho. O apóstolo Paulo, falando sobre fé, esperança e caridade, ele falou que eu posso ter uma fé a ponto de transportar montanhas, mas se eu não tiver amor, que é a caridade, eu nada terei. Então a fé é esse sentimento, como disse Emmanuel, luminoso, é guardar no coração a luminosa certeza. Para que seja uma certeza luminosa, eu preciso ter essa luminosidade no meu coração. Para que, quando essas intempéries, a necessidade de testemunhar a minha fé se apresente para nós, eu esteja me sentindo segura, eu esteja me sentindo robustecida. Aquele que deposita confiança no Cristo, aquele que deposita a confiança em Deus, ele não se abala como aquelas palavras de exortação de Jesus, que disse, e as chuvas vieram, e os ventos bateram, mas a casa não foi abalada, porque estava construída sobre a rocha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui.
E quando a chuva caiu, que são os acontecimentos conosco, que quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e precipitaram-se sobre essa casa, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Então, isso aqui nós podemos levar para os acontecimentos, as intempéries, os acontecimentos conosco, que nos sacodem muitas vezes. Mas se tiver alicerçada na rocha, os ventos podem vir, as chuvas virem, mas eu estou firme, uma envergadura, porque Deus, nosso Criador, está na sustentação. Então, nós vamos entender aqui que fé é essa entrega que eu faço a Deus. É essa entrega consciente com meu sentimento de que, desde que, mesmo que não aconteça como eu imaginei ou como eu quis, mas que Deus tem a vontade soberana e conduz sempre da melhor forma e nunca me desampara. Aí eu estou com essa fé robusta. Por mais que os acontecimentos me entristeçam naquele momento. Eu sou humana, vou sentir um pouco, vou chorar, mas a minha fé não abalou. Nós vamos reverter. Nós vivemos aqui na semana passada que quando essas coisas acontecerem, nós precisamos transformar aquilo, elaborar, porque a fé é esse trabalho elaborado. A fé é um trabalho de elaboração interna. É essa construção interna. Pessoas que a gente vê que tem uma fé já viva, mas fulano já nasceu com uma fé, ele já veio de outras encarnações. Ele já teve outras experiências. Sucederam-se muitos rios e muitas chuvas e muitos ventos. Mas aquela pessoa ficou firme, não se abalou. Porque ele estava seguro na rocha, que é Deus, o amor de Deus. Então, é isso que nós necessitamos, hoje e sempre, trabalhar essa fé dentro de nós, porque nós precisamos entender, doar o nosso ser, a nossa vida, ao doador da vida, que é Deus, entregar a vida a Ele. Nós precisamos sentir no coração que, eu digo com sentimento, com confiança, com plena confiança e entrega, a oração do Pai Nosso, quando eu disser, seja feita a tua vontade. Coisa que nós temos ainda uma incerteza em dizer. Então, nós precisamos trabalhar essa fé. E o Espiritismo, a doutrina espírita, os ensinos do Cristo, o Evangelho, nos dá essa possibilidade. Os cristãos, quando viram que Jesus vivia, a fé levantou tanto que hoje nós temos essa possibilidade de analisar, ler, instruir e sentir que a vida continua. Para isso, nós precisamos nos robustecer com conhecimento, mas também com trabalho, com a oração, com a entrega. Porque só uma coisa não basta, é preciso essa construção. E uma construção precisa de todas as peças para que se realize uma construção. Então, a fé é algo tão necessário no homem que, se a gente fosse falar de fé, nós falaríamos muito e muito e muito, mas por hora nós vamos falar nessa entrega e confiança a Deus, e que eu posso confiar se eu buscar os ensinamentos de Jesus. No Evangelho de Jesus está todo o bálsamo, toda a orientação. Como ele disse, vinde a mim, todos vós, e eu vos aliviarei.
porque a vida continua e nós precisamos dizer ao nosso Pai: faça-se no escravo a vontade do Senhor e continuar a nossa vida. Porque a vida é feita da fé, do amor, do trabalho, da gratidão a Deus, de uma vida que se segue, que continua, que cada vez cresce mais em amor, em conhecimento e gratidão a Deus. Então, neste momento, nós vamos agradecer a Jesus. Graças nós te damos, divino amigo Jesus, por todo o teu amor e empenho em nos mostrar os caminhos de luz para nós prosseguirmos a nossa jornada. Nós te agradecemos, Senhor, pelo momento tão abençoado de nossas vidas, de conhecermos a doutrina de Jesus através dos esclarecimentos dos Espíritos. Nós te agradecemos, Jesus, por nos dar tanta força, tanta fortaleza nos nossos embates do dia a dia, por consolares as nossas lágrimas, nossas aflições, mas nos reerguendo para o trabalho, porque nós somos filhos de Deus, nós somos amados de Jesus. Graças nós te damos, divino amigo, e te pedimos nesse momento as tuas bênçãos sobre todos os teus filhos e a permissão para encerrar com a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra, assim como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Obrigado, Jesus. Vamos agradecer então ao nosso irmão Paulo Lemos, à nossa irmã Maria Luzenira, pelas essas belíssimas palavras proferidas nessa noite. E que tenhamos todos uma noite tranquila, uma noite repleta de paz, de muito amor. Que nosso Mestre Jesus abençoe, nos abençoe, abençoe a sua casa, os seus familiares e a todos que nos assistem. Que Deus seja por nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.